Muito bem, irmãos. Nós estamos em campanha de aniversário. O que é essa campanha de aniversário da Nova Vida? A Nova Vida, a cada ano, ela presenteia uma instituição, uma ONG, que trabalha, de alguma maneira, impactando positivamente a sociedade. E esse ano nós escolhemos a instituição INAPER BH, que trabalha com pessoas em situação de rua. Nós estamos em campanha para arrecadar recursos financeiros. O nosso alvo é R$ 7.500. Estamos na metade do caminho e precisamos muito mesmo, da ajuda dos irmãos, da generosidade dos irmãos, de quem está em casa aí assistindo também, para que a gente consiga alcançar o nosso alvo. Com esse recurso, R$ 7.500, nós conseguimos dar assistência para a instituição no ano de 2022, todinho. Isso aqui é muito importante destacar. Não é um dinheiro que a gente entrega tudo de uma vez. A gente vai entregando aos poucos e fiscalizando o uso desses recursos. É uma forma da igreja estar em parceria com a instituição também. Então eu conto muito com a generosidade dos irmãos. Depois aqui do culto tem macarronada. Então não vai jantar em casa, tem que jantar aqui. Se quiser jantar em casa, compra aqui, leva para casa e come em casa. Tá certo? Então, terminando o culto aqui, pode ir aqui no fundo. Quem está em casa, desculpa. Vai ficar lambendo os dedos, mas o negócio está fino aqui atrás, viu? Top. Quem puder nos ajudar, nós queremos vender tudo. Então, pode levar para o vizinho, pode levar para todo mundo que você quiser. Tá certo? Muito bem. Dito isso, a palavra de hoje, ou a reflexão de hoje, ela diz respeito ao porquê nós fazemos todo esse movimento social. Por que nós fazemos o que fazemos como igreja? Por quê? E para começar a nossa reflexão, para tentar responder essa pergunta, eu quero começar com uma imagem, que nós vamos colocar aqui no telão. O pessoal em casa também vai ter acesso a essa imagem. São duas imagens, duas fotografias. A primeira fotografia é deste casal aí de mãos dadas. E a segunda fotografia eu estou abraçado aí com um amigo. Eu quero explicar essas duas fotografias para os irmãos. Essa fotografia do casal assim de mãos dadas, ela foi tirada, fui eu que tirei essa foto inclusive, num almoço, lá no INAPER, na instituição que a gente está adotando. Este casal está lutando contra o crack. Há mais de 12 anos, eles estão lutando, ou eles estão com o vício do crack, mas agora, através da instituição INAPER, eles estão focados em se libertar do crack. Esse dia foi um dia de almoço, de comemoração dos 30 dias sem drogas. Por isso está vendo ali na camisa o número 30, bem grande, de vermelho. 30 dias sem drogas, foi o nosso desafio. Eu participei desse desafio, mas como eu não tenho nenhum vício com drogas psicoativas, o meu desafio foi com açúcar. Fiquei 30 dias sem açúcar. Fiz esse desafio junto com eles para me aproximar da dor deles. Este casal, eles estão morando de favor. Eles não estão na rua mais. Eles conseguiram ajuda, estão morando de favor, mas estão desempregados. No INAPER, a gente também indica emprego para as pessoas que caminham com a gente e que a gente tem uma certa... tem condições de indicar a pessoa, que a pessoa está seguindo o nosso plano de recuperação. A moça desse casal aí, ela canta muito, tem um vozeirão. E aí, na hora do almoço, a coordenadora falou assim, pastor Ada, você tem que ouvir a voz dessa moça. Aí, no meio do almoço, ela parou de comer e começou a cantar. Meus irmãos, que força, que potência, que afinação. Eu fiquei de cara. O rapaz, ele tem 32 anos. A moça, 28. Jovens. Mas que, infelizmente, as drogas envelheceram eles. Você bate o olho neles e você não consegue dar essas idades, infelizmente.
A segunda fotografia, onde eu estou abraçado aí com esse meu amigo, eu já contei a história dele aqui. É o Geraldo. Geraldo Fierec, o nome dele. O Geraldo ficou anos na rua. Anos na rua com o vício do álcool. Foi ele que eu mencionei aqui em mensagens passadas, que estava desenganado pelos médicos, por conta do excesso uso do álcool. Ele desenvolveu uma doença, um problema, que eu não sei dar o nome aqui agora, mas a barriga dele ficou super inchada, problema no fígado, talvez um princípio de cirrose. Mas ele chegou muito mal no hospital e os médicos disseram que dariam apenas alguns dias de vida para o Geraldo. Esse dia aí da foto é o dia do culto de gratidão que nós fizemos. Porque o Geraldo não só se recuperou no hospital, como pôde receber alta. Ele está fazendo agora, ele continua o tratamento em casa. Graças a Deus, a gente foi lá para fazer um culto de gratidão. O Geraldo ficou 20 anos sem ver os filhos. 40 anos sem ver alguns irmãos de sangue. Através do INAPE, ele não só conseguiu casa para morar, como ele conseguiu também assistência médica, e ele conseguiu uma ligação telefônica. Como assim, pastor? Uma ligação telefônica? O INAPE ligou para a família do Geraldo dizendo: família, finalmente nós encontramos vocês. Vocês sabem, né, o Geraldo Fierec? Então, parente de vocês, pai de vocês, irmão de vocês, ele está nas últimas no hospital. E nós entendemos que é muito importante vocês terem uma palavra com ele, pelo menos nesse momento de dor, de despedida. O Geraldo então reencontra o filho dele 20 anos depois por conta dessa ligação que o INAPE fez. Quando o filho dele aparece, ele chama o Geraldo de pai. E o Geraldo desmonta a chorar. 20 anos depois, o filho chama ele de pai. E aí estávamos lá nesse dia, eu e o Reginaldo, aqui da igreja. Fizemos o culto lá junto com a coordenação do INAPE. E eu conheci a irmã do Geraldo. Essa que fazia 40 anos que eles não conversavam. E aí conversando com a irmã, era uma irmã mais velha, e ela dizia assim: você lembra, Gê? Intimidade, né? Você lembra, Gê, que eu penteava o seu cabelo para você ir para a escola? Como é bom ter você de volta, meu irmão. Essas duas fotos, elas estão assim, bem guardadas aqui no meu celular, estão salvas no meu celular, porque de tempos em tempos eu volto nessas duas fotos, para eu não me esquecer da minha missão, para eu não me esquecer desse chamado de Deus para o social, desse chamado de Deus para o impacto social. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos alguns textos bíblicos que não só mostram a importância da justiça social, da ação social, como mostra também o quanto nós precisamos ser relevantes na sociedade para que Deus seja conhecido. Os irmãos vão ficar surpresos com a variedade de textos que eu selecionei aqui, onde o tempo todo a Bíblia está dizendo que para ser Deus conhecido no mundo, precisamos ser relevantes socialmente. Então nós não fazemos esse movimento aqui na Nova Vida porque nós somos fofinhos, porque nós somos os queridinhos. Nós fazemos esse movimento social na Nova Vida porque nós entendemos a nossa missão. E a nossa missão como igreja é fazer diferença no mundo, salgar a terra, iluminar o mundo. Nós somos o tempero do nosso tempo. E eu acho que os irmãos vão concordar comigo que o tempo que nós estamos vivendo está bem destemperado. Está bem esquisito. Qual que é a resposta? Qual que é o caminho de resposta para a gente voltar a ter tempero no nosso momento histórico? É sermos relevantes no mundo.
Não basta ter versículos de cor, não basta frequentar igreja, ser uma pessoa religiosa. A gente precisa dar um passo a mais. E esse passo a mais que eu estou defendendo hoje, que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, é esse passo a mais rumo às pessoas que sofrem lá fora, que talvez nunca vão pisar aqui. Mas uma igreja feita para amar não se preocupa com isso. Uma igreja feita para amar é uma igreja que está o tempo todo buscando resgatar a dignidade das pessoas. Dito isso, eu queria que os irmãos lessem comigo o primeiro texto bíblico. Pode acender as luzes aqui, Marissa, por favor? Miqueias 6, de 6 a 8, perdão. Miqueias, no Antigo Testamento. Miqueias 6, de 6 a 8. Olha só que extraordinário esse texto do profeta Miqueias. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Ele está fazendo uma pergunta aí, uma pergunta retórica. Como que a gente deve aparecer diante de Deus? Como que a gente deve comparecer diante do Senhor? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então Deus não espera que a gente chegue para Ele com holocaustos, com sacrifícios, com práticas religiosas vazias. Deus espera que a gente chegue até Ele com prática de justiça. Ame a fidelidade, em outras versões bíblicas está escrito misericórdia. Ame a misericórdia. O que é isso? É você se colocar no lugar do outro, ser misericordioso, se colocar no lugar do outro. A gente tem que se apresentar diante de Deus, apresentando o próximo. Irmãos, essa é uma verdade espiritual que não pode fugir do nosso coração, não pode escapar da nossa mente. Diante do Senhor eu tenho que levar o meu próximo. Isso que nós chamamos de intercessão. Intercessão. Quando alguém diz assim, eu vou orar por você, você está dizendo para a pessoa, quando eu estiver diante do Senhor, eu vou levar você comigo. Eu vou levar a sua dor comigo, eu vou levar a sua causa comigo. Porque é isso que o Senhor espera. Agora então eu fico imaginando, vamos representar isso como se estivéssemos explicando para uma criança. Deus Pai chegou. Ei, filhos da nova vida, como vocês estão? Ei, Deus! Ei, querido Pai eterno! Estamos aqui, aí Deus, ei! Muito bem, vamos chegando, vamos chegando. Então, o que vocês vão mostrar para o papai hoje? Prática de justiça, misericórdia e humildade. Não, papai, mas eu trouxe aqui um monte de coisas que a gente faz na igreja. Aí o papai diria assim, o Pai eterno diria assim, que bom, isso tem o seu valor, mas quando você se aproxima de mim, a primeira coisa que eu espero que você apresente é prática de justiça, misericórdia e humildade. Só nesse versículo daria uma série de mensagens. Por quê? Prática de justiça. Poderíamos falar por várias semanas sobre esse assunto. Misericórdia. Poderíamos falar por várias semanas sobre esse assunto. E humildade, andar humildemente também. Mas eu quero seguir com os irmãos aqui porque temos outras perguntas para responder. Provérbios 31, 8 e 9. É o segundo texto. Provérbios 31, 8 e 9. Muito bem. Antes de ler esse texto, eu quero lembrar os irmãos do seguinte. O Antigo Testamento, todos os relatos do Antigo Testamento,
narram a história de Israel, que apontam para Jesus, mas também narram a história de Israel, mostrando como Israel, nação, foi construída e foi organizada como nação política. Por que essa informação é importante? É porque existem leis do Antigo Testamento, que Deus fala para Israel assim: Israel, vocês precisam ser relevantes socialmente. E que se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair na tentação de dizer assim: é coisa do Antigo Testamento. Não vale mais, a gente está agora debaixo da graça, só vale Jesus. Nós aqui, como Igreja Batista Nova Vida, cremos na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, como palavra de Deus. Portanto, cabe a nós estudarmos a Bíblia, interpretarmos a Bíblia, seja Antigo Testamento ou Novo Testamento, e aplicar essas verdades para nós. A gente não lê a Bíblia aqui descartando a Bíblia. A gente lê a Bíblia aqui interpretando a Bíblia. Presta atenção nisso. Agora eu vou ler Provérbios 31, 8. 8 e 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Quando o texto sagrado aqui de Provérbios, no versículo 8, pode voltar lá, Maressa, por favor, no versículo 8, diz assim para nós: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Eu fico imaginando assim, peraí, Deus está pedindo, Deus está mandando a gente emprestar a nossa voz para aquele que não tem voz? É isso. É isso mesmo. Uma pessoa em situação de rua é uma pessoa que não tem voz. A gente tem medo, preconceito. A gente vê uma pessoa fedorenta se aproximando de nós, a gente já imagina o pior. Não é assim? Infelizmente, está na nossa cultura isso. Não tem voz. Mas eu chego num lugar, seja numa empresa, arrumado, cabelo penteado, cheirosinho, eu tenho voz. Eu tenho voz. E aí a palavra de Deus está dizendo: Adrian, você tem voz, empreste a sua voz para aqueles que não têm. Mas Deus não está falando isso só para o Adrian. Deus está falando isso para a Igreja Nova Vida e para todo mundo que está em casa assistindo. Você tem voz? Empreste a sua voz para aqueles que não têm voz e não podem se defender. Olha o nosso papel social aí. Seja o defensor de todos os desamparados. Mas eu escuto com frequência argumentos do tipo: mas pastor, tem muita gente aí malandra na rua. Tem muita gente preguiçosa na rua. Cara de pau. E aí eles falam outros nomes que não cabe aqui nesse espaço sagrado. É verdade. É verdade. A Bíblia não está dizendo para a gente passar a mão na cabeça desse pessoal. Não. A Bíblia está dizendo que nós precisamos, sim, nos importar com aquele que não tem voz, com aquele que perdeu a sua dignidade, na esperança que ele consiga recuperar a sua dignidade. É claro que nesse movimento de busca da dignidade do outro, nem todo mundo vai conseguir resgatar a sua dignidade. Infelizmente. No Ináper a gente atende 50, 60, 70 pessoas às vezes por dia. Toda vez que o Ináper abre, às vezes é esse número que chega lá para tomar um banho, para tomar um café, para ouvir uma palavra, receber uma palestra. O número de pessoas que a gente consegue ver assim, que literalmente saiu das ruas, saiu das drogas e voltou para a sociedade limpinho, dá para contar no dedo e às vezes de uma mão. É verdade, é pouquinho. É pouquinho. Mas como igreja feita para amar, nós temos que trabalhar incansavelmente para fazer isso aí que Provérbios está dizendo para a gente fazer. Para a gente emprestar a nossa voz para essas pessoas, porque em algum momento, uma dessas pessoas que nós emprestamos a nossa voz, elas vão se recuperar em nome de Jesus. É para isso que nós existimos como igreja. É por isso que nós fazemos campanha. É por isso que eu abracei o Geraldo Fierec lá, e 20 anos depois ele encontra com o filho dele.
É por isso que eu almocei com aquele casal que luta contra o crack há mais de 10 anos. É por isso. É por isso. Quando eu leio esse texto de Provérbios, eu sou desafiado a me importar com aquele que a sociedade não se importa mais. Próximo texto. Zacarias, profeta Zacarias, 7, 9 e 10. Zacarias capítulo 7, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: administrem a verdadeira justiça. Pausa. Existe falsa justiça, pastor? Existe. Sabe qual que é a falsa justiça? É aquela onde só você é beneficiado e o outro não. Essa é a falsa justiça. É quando a balança ela fica desequilibrada. Ela não fica equilibrada. Então sim, existe uma justiça falsa. Mas o profeta Zacarias está chamando a nossa atenção. Administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldades uns contra os outros. Viúva, órfão, estrangeiro, necessitado, são as pessoas sem voz da época bíblica. Não tem a expressão pessoas em situação de rua na Bíblia. Não tem. Mas são necessitadas, e porque são necessitadas, elas se enquadram nesse texto. Por isso nós estendemos a nossa mão, abrimos a nossa carteira, entregamos a nossa oferta para abençoar esse povo aí. E quando o profeta diz, não oprimam a viúva, e o órfão, o estrangeiro, o necessitado, como é que a gente oprime esse pessoal? Que alguém poderia dizer assim, pastor, a gente não faz nenhuma maldade com eles. A gente não impede eles, às vezes, de chegar perto e tal. A gente só diz assim, cada um no seu quadrado. Você é problema seu, eu sou problema meu. E como é que fica Provérbios 31 que acabamos de ler? Que diz que a gente tem que emprestar a nossa voz para aquele que não tem voz. Como é que fica isso? Não fica, né? Então, a indiferença é uma forma de opressão. A indiferença é uma forma de opressão. Quer ver um necessitado do nosso tempo? Para deixar a coisa um pouquinho mais polêmica? Homossexual. Homossexuais. Oprimidos no nosso tempo. Pastor, só está dizendo agora que esse pessoal aí, a gente tem que passar a mão na cabeça deles? Não. Não. Só estou dizendo que hoje a religiosidade está nos impedindo de amar o nosso irmão, como nós acabamos de cantar aqui. Então, sim, lá no Ináper nós atendemos pessoas que são homossexuais, lésbicas, nós atendemos esse pessoal lá. E quando eles chegam para tomar um café, para tomar um banho, eles entram na fila como qualquer um. Eles participam das palestras como qualquer um. Eu costumo dizer lá para eles, quando eu vou dar alguma palestra, alguma reflexão bíblica, que graças a Deus lá eu posso falar da Bíblia abertamente, que apesar de ser pastor, eu deixo meu título lá fora, porque quando eu entro na instituição, eu sou igual a todo mundo. E até brigo com alguns. Quando eu falo assim, pastor, pastor não, mano, Adria, se liga aí, papo reto. É isso. Às vezes eu atendo famílias que não sabem lidar com a homossexualidade que existe dentro de casa. E um dos tópicos da conversa no meu gabinete é o seguinte, pastor, o que a igreja vai pensar de mim? Pastor, o que a igreja vai fazer se descobrirem que o meu parente é homossexual?
Pastor, eu tenho vergonha de olhar nos olhos das pessoas aqui, porque vai que elas descobrem que tem alguém dentro da minha casa que é homossexual. Elas nunca ouviram nada, que eu já perguntei, não, você já foi oprimida aqui dentro, verbalmente? Não, pastor. Mas vai que é o clima de opressão, é o ambiente de opressão. Está no ar, irmãos. Não adianta a gente bater no peito e falar assim, aqui na Nova Vida não tem isso. Está na nossa cultura. Está impregnado na gente, às vezes a gente nem percebe. Nem percebe. Antes de me envolver com o INAPE, a minha relação com as pessoas em situação de rua era uma relação muito mais difícil do que é hoje. Muito mais preconceituosa do que é hoje. Eu ainda estou no processo de libertação. É luta para mim. Porque a desconfiança é imediata. Mas depois que eu me envolvi com a instituição, eu fui percebendo, eu fui dando passos em direção dessas pessoas que estão sem voz. O meu medo foi diminuindo e o meu amor foi aumentando. O meu medo foi diminuindo e o meu amor aumentando. Uma igreja feita para amar vence o medo amando. Isso está na Bíblia, né? 1 João. Perfeito amor expulsa todo medo. Está na Bíblia isso. Não é coisa do pastor Adrian. Como é que a gente vence o medo, pastor? Amando mais, dando um passo à frente ou em direção da pessoa que está sem voz, da pessoa que não tem voz, da pessoa que muitas vezes é discriminada. É amando mais. Isso dá trabalho, isso gasta dinheiro. Irmãos, em trabalho voluntário, em instituições como o INAPE, a gente paga para trabalhar. Eu sei que muitas vezes isso acontece aqui na Nova Vida também. O pessoal ajuda a fazer o macarrão aqui, e a galera que ajuda vai lá comprar depois. É assim mesmo. Por amor, a gente faz todo esse movimento. Por amor. Não oprimam o necessitado. Nem tramem maldades uns contra os outros. Profeta Zacarias. Quando um profeta se levantava em Israel, ele não vinha para conversar com a nação. Ele vinha para apontar o dedo na ferida e falar assim, corrija porque a mão de Deus está chegando. Toda vez que você lê alguma coisa de profeta, livros dos profetas do Antigo Testamento, pode saber, é o profeta se levantando em nome de Deus e assim, assim diz o Senhor, e põe o dedo na ferida. Não tem conversa mais. Sabe quem conversa com a nação de Israel antes do profeta se levantar? Os juízes, os sacerdotes, os levitas. Quando essa turma não dá conta, Deus fala assim, então, nível hard, levanta o profeta. Então, toda vez que você lê algum livro dos profetas do Antigo Testamento, lembre-se disso. Nossa, eu vou ler um livro aqui agora, eu vou ler uma expressão de algum profeta, e é Deus colocando o dedo na ferida, não tem conversinha mais. Então, é Deus colocando o dedo na nossa ferida. Acabou, pessoal. Não oprimam o necessitado. Seguindo, Deuteronômio 1:17. Deuteronômio 1:17. Os irmãos sabem, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá, a lei de Moisés. Toda a nação de Israel, como nação política, ela foi organizada com leis religiosas. Por isso que o sistema político de Israel era teocrático e não democrático como o nosso. No Brasil nós somos democráticos. Na época bíblica era de Israel no Antigo Testamento é teocrático. As leis civis se misturam com a religião de Israel. Olha só que interessante que diz Deuteronômio 1:17. Lei. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Quem está falando isso é Moisés para o povo. Moisés recebe a palavra de Deus e Moisés dá uma orientação para o povo. E ele está dizendo, pessoal, eu estou elegendo aqui juízes,
julgadores de causas menores aqui da nação, mas quando a coisa ficar feia, tragam para mim. É isso que ele está dizendo na última linha ali, ó. Tragam-me os casos mais difíceis. É Moisés falando. Antes dessa última linha, olha a orientação que Moisés está dando. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Isso aqui, para mim, merece assim, muitos destaques. Não é passar a mão na cabeça, não é sentir pena e dozinha e privilegiar alguém. Não, é justiça. O que é justiça, pastor? É quando a gente equilibra a balança. Tanto o pequeno como o grande precisam ser julgados da mesma maneira. Da mesma forma, eles precisam ter as mesmas oportunidades. Aí eu fico pensando, irmãos, nesses processos que existem hoje no Brasil, né? Tantos processos hoje de julgamento, que a gente tem que contratar advogados. Quantas pessoas chegam para mim que estão em algum processo assim e falam assim, pastor, eu não tenho dinheiro para pagar um bom advogado. Eu falei, como que é esse negócio aí de bom advogado, mau advogado? É porque o bom advogado, pastor, ele conhece melhor a lei, os trâmites, aonde ir, quando não ir. Agora, o mau advogado, muitas vezes ele é indiferente, ele quer só o dinheiro. E ele dá uma olhada assim superficial no processo, ele não investiga o processo. Agora eu pergunto para os irmãos. Para mim é uma conta simples, eu espero que seja simples para você, mas enfim, para mim é simples. Você tem uma pessoa sem recurso nenhum com um processo. E você tem uma pessoa rica, também lidando com processos. Quem tem mais chances de vencer esses processos? Quem tem mais dinheiro? Quem tem mais recursos? Primeira, segunda, terceira, 15ª instância, sei lá. Ou seja, quando o texto bíblico diz não sejam parciais, é que aquele que não tem condição nenhuma, precisa encontrar as condições necessárias para participar dos seus processos, assim como aquele que tem muitas condições. Eu sei que pode parecer utópico o que eu estou falando aqui para a nossa realidade brasileira. Eu sei disso. Mas pelo que eu sei e pelo que eu entendo, a minha fé tem a Bíblia como o meu manual de vida. Então, quando eu leio um texto desse, não importa se é utópico, é isso que eu tenho que buscar. É isso que eu tenho que buscar. Esse aí é o meu alimento diário. Eu não posso me desviar desses princípios eternos. Pastor, o senhor é muito sonhador. Já me disseram isso, acredita? Já me disseram isso. Falando sobre esse movimento social, pastor, o senhor é muito sonhador, o senhor acredita mesmo? Acredito. Pela fé, acredito sim, e é por isso que eu faço o movimento que eu faço. Nossa, pastor, o senhor acabou de falar que você faz um movimento grande lá no INAP, dá para contar no dedo quem se recupera para valer? Vale a pena, pastor? Sim, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. É isso que me move. É isso que me move. Então, quando alguém no INAP, eu já contei essa história aqui também, pergunta, pastor, a minha vida tem jeito? Tem jeito sim. Você está respirando, filho? Tem jeito. Se estiver respirando, tem jeito. Vamos lutar até o fim. Uma pessoa que está em coma, eu não tenho conhecimento médico suficiente para dar esse exemplo, mas é só para os irmãos terem uma ideia. A pessoa está em coma, talvez desacreditada pela equipe médica, mas os aparelhos estão mantendo ela viva ali. Aí o médico fala, olha, pode ser como pode não ser. Quantas vezes eu visitei pessoas no hospital que estavam nessas condições? Quantas vezes eu visitei pessoas assim e elas morreram no minuto seguinte, no dia seguinte, no mês seguinte. Mas também quantas vezes eu visitei pessoas assim e depois eu fui visitá-las de novo em casa porque ela tinha se recuperado. Quantas vezes? Por que a gente faz visita no hospital para as pessoas que estão em coma? Por que as pessoas me ligam para falar assim, pastor, dá para fazer uma visita lá no hospital porque o meu tio está em coma, pastor, meu pai está em coma. Por que eu chego lá no hospital,
oro junto com a pessoa que está em coma, porque eu acredito na vida. Eu acredito na vida. Eu já disse isso aqui várias vezes, irmãos, eu vou repetir. E enquanto for pastor de Nova Vida, os irmãos vão cansar de ouvir esse negócio. Feitos para amar não é o slogan da igreja. É o que a igreja precisa ser. Ser. Às vezes alguém chega aqui e fala, nossa, slogan bonito que vocês inventaram. Não é slogan, não. A gente está buscando viver esse negócio aí. Não, mas ficou bonito. Ah, que bom que ficou bonito. Mas é isso que a gente está buscando. Feitos para amar. Para terminar, eu tenho uma lista bem maior de versículos, mas eu vou terminar com o próximo. Levítico 19:15. Outro texto da lei mosaica. Levítico 19:15. Não cometam injustiça num julgamento. Nossa, pastor, dá para cometer injustiça num julgamento? Dá e dá muito. Mas a lei está dizendo, não cometam injustiça no julgamento. Não favoreçam os pobres, olha isso. Nem procurem agradar os grandes. Olha só como a Bíblia busca esse equilíbrio. Então, quando eu falo aqui de pessoas que precisam ser assistidas, pessoas que eu classifiquei como oprimidas, eu não sinto pena dessas pessoas, dozinha dessas pessoas, achando que essas pessoas não têm problema nenhum, são santas. Não. Eu só sei que elas são desfavorecidas, então eu tenho que emprestar minha voz para elas, para que elas tenham o mínimo de condição de recuperarem a sua dignidade. Porque o texto sagrado diz que eu não devo favorecer nem pobres e nem agradar os grandes, ou seja, nem favorecer os grandes. Tem outras versões que vão dizer, não favoreçam os pobres e nem agradem os ricos. Interessante isso, né? Interessante isso. Mas julguem o seu próximo com justiça. Justiça. Irmãos, quando Moisés nomeia juízes em Israel, e ele dá essas orientações, tanto a de Deuteronômio quanto a de Levítico, o que Moisés está dizendo para a nação de Israel? Vocês precisam apontar para o caráter de Deus. Toda a vida de vocês precisa apontar para o caráter de Deus. Se vocês julgam injustamente, vocês estão dizendo para as outras nações que o Deus a quem vocês servem é injusto. Aí o Moisés está dizendo, julguem com justiça. Porque vocês são representantes de Deus nesse mundo. Quem é o novo Israel de Deus? A igreja. Somos nós. Como que a gente deve ler todos esses textos? Se você prestou atenção, todos os textos que eu selecionei é do Antigo Testamento. Como que a gente deve ler esses textos do Antigo Testamento, pastor? Ora, como o novo Israel de Deus. E como o novo Israel de Deus, e como igreja de Jesus, tudo que eu faço precisa apontar para Jesus. Tudo que eu faço precisa apontar para Jesus. Então, se eu sou indiferente com o necessitado, eu estou dizendo para as pessoas aí fora que o Deus a quem eu sirvo é um Deus indiferente. Se eu não empresto a minha voz para uma pessoa em situação de rua, para que ele tenha o mínimo de condições de recuperar a sua dignidade, eu estou dizendo para as pessoas aí fora que Deus não empresta a sua voz para ninguém, Deus não se importa com ninguém que é pobre, que é necessitado. Deus só se importa com os tops da sociedade. Essa é a mensagem que a gente passa. A nossa vida apresenta Jesus. Ou um Jesus bíblico, ou um falso Jesus. Mas pode ter certeza, se você se denomina cristão evangélico, você está apresentando um Jesus aí fora. Qual tipo de Jesus você está apresentando? Qual tipo de Jesus você está apresentando?
Por que a nação de Israel o tempo todo estava recebendo assim, correções de Deus no Antigo Testamento? Por que o tempo todo levantava juízes, levantava profetas para corrigir a rota da nação? Porque a nação era uma representação de Deus na terra. Toda vez que a nação fazia uma curva esquisita, Deus chegava, opa, volta, 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 volta. As nações estão olhando para vocês. E quando elas olharem para vocês, elas precisam me ver. E hoje, irmãos, eu enxergo todos esses textos como uma convocação do Espírito Santo para nós hoje. Dizendo para a igreja Batista Nova Vida, que somos nós. Ei, igreja, ei, Nova Vida. Vocês precisam me representar nesse mundo, nessa sociedade. Tudo que vocês fizerem, tudo que vocês falarem, tudo que vocês produzirem, precisa me representar. Nossa, pastor, isso é pesado. Não, vai ficar mais pesado agora. Tudo que você fala dentro de casa precisa representar Jesus. Tudo que você fala para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, precisa representar Jesus. Você é um representante de Deus no mundo. É isso. Você gritaria com Jesus? Você bateria na cara de Jesus? Você mentiria para Jesus, sabendo que Ele sabe de toda a verdade e nada pode ser escondido dele? Não, então não minta. Então não seja agressivo, não bata. Então não oprima. Em nome de Jesus, irmãos, precisamos manter o nosso foco na prática da justiça divina. Justiça divina. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. O apóstolo Paulo diz isso para nós em Romanos, citando o Antigo Testamento. Interessante, né? Mas quando o apóstolo Paulo diz que a vingança pertence a Deus, ele está dizendo em outras palavras: não se vingue, porque vocês, ou seja, nós seres humanos, a gente se vinga com ódio, com raiva, com injustiça. Como é que Deus se vinga? Com justiça. Por isso que a vingança pertence a Deus e não a nós. Por isso que a palavra de ordem aqui não é vingança. A palavra de ordem aqui é justiça. Justiça. A Ingrid falou que no meio da semana, Deus tocou no coração dela para falar sobre perdão. Eu raramente peço para os dirigentes do louvor música específica para o louvor, ou eu falo para eles qual que é o tema da mensagem. Por quê? Porque eu gosto de ver o que Deus está trabalhando no coração dos dirigentes. Eu gosto de ver. Então, nem sempre os temas batem assim, certinho, bonitinho, arrumadinho. Mas, enquanto falávamos sobre perdão aqui, nas músicas, né, e na ministração da Ingrid, eu fiquei pensando o quanto que eu preciso pedir perdão para Deus. Por ter uma visão tão medíocre sobre a minha posição social no mundo. Perdão. Perdão. E eu sei que Deus conduziu o coração da Ingrid numa direção e conduziu o meu em outra direção. Mas os princípios eternos, eles se encontram. E é por isso, irmãos, que esses movimentos sociais que a gente faz na Nova Vida é uma forma de dizer para Deus: Senhor, me perdoe, nos perdoe, e nos dê inteligência, sabedoria, e nos dê coração generoso, para a gente poder abençoar o maior número de pessoas e abraçar não só o Geraldo Fierec, não só aquele casal, mas muitos outros que já não estão acreditando mais na dignidade, não estão acreditando mais no recomeço. Então é uma mistura de perdão e uma mistura também de pedido a Deus: Senhor, nos ajude. Nos ajude a não sermos classificados como opressores do nosso tempo, mas sim libertadores do nosso tempo. Nós vamos repetir uma música agora. O pessoal da música pode chegar, não?
por favor. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Tem como você projetar o início da letra aí, Marissa, por favor? Enquanto o pessoal se arruma aqui, eu quero ler o princípio dessa música. Olha só. Se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, se houver algum motivo, incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo. Só é fácil por causa do amor de Cristo. Pode seguir? Mesmo que aos olhos seus haja um erro, interceda por ele. Entregue a sua vida a Deus. Eu quero parar aí. Foi quando eu orei para uma pessoa lá do Inápia, que já tinha sofrido algumas recaídas, e na quarta recaída ele me procurou de novo. E eu vou confessar para os irmãos aqui, eu orei com raiva. Eu orei com raiva. Com raiva dele. Falei, brincadeira, ele está achando que a gente está brincando aqui na instituição? Olha os recursos que a gente está usando, o tempo. Mas aí eu lembrei de quantas vezes Jesus me ensinou a perdoar. 70 vezes 7. Eu orei com raiva. E eu recomendo você orar com raiva também, quando você estiver com raiva. Pode orar. Sabe por quê? Porque quando você ora com raiva, a raiva sai. O Espírito Santo restaura o seu coração. E restaura o seu olhar para aquele com quem você tem raiva. Mesmo que aos teus olhos seus haja um erro, interceda por ele e entregue a sua vida a Deus. Nós somos um, irmãos. Nós somos um, inclusive com a galera que está em situação de rua. Nós somos um.